E aí, pessoas, tudo bem? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Clube dos Desassociados. Para quem não é inscrito, já pode se inscrever, já pode acompanhar esse vídeo, os outros vídeos antigos e os futuros. Nosso conteúdo é todo sobre casos criminais, arquivos biográficos, casos bizarros, casos misteriosos, teorias da conspiração. Então, se você quiser ajudar a gente com novas sugestões, estamos aqui. Para quem já acompanha o canal, sabe que o nosso foco maior aqui na Sexta Tensa são casos brasileiros por enquanto. Ainda não cheguei na parte dos gringos, porque tem muito conteúdo mesmo, mas eu não poderia passar para frente sem falar sobre o caso de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o sequestro e a morte de Eloá pela mão de seu ex-namorado Lindenberg. O caso de hoje aconteceu em Santo André, em 2008. A Eloá Cristina Pereira Pimentel, ela nasceu dia 5 de maio de 1993, em Maceió. Ela tinha 2 irmãos, era filha de Ana Cristina Pereira Pimentel e do ex-cabo da PM, Everaldo Pereira dos Santos. Ele foi acusado de assassinato lá na cidade de Maceió e hoje ele está foragido. A família morava em Santo André, mais precisamente no número 24 do bloco 24 de um conjunto habitacional. Aos 12 anos, a Eloá começou a namorar o Lindenberg Fernandes Alves. Ele tinha 19 anos na época. Eles eram praticamente vizinhos, eles moravam no mesmo conjunto habitacional. Da casa dele dava para ver a casa dela, inclusive. Eram aqueles prédios, né? Normalmente é um do lado do outro. E o namoro deles no começo era como qualquer outro namoro, era tudo perfeito. Porém, o Lindenberg, ele era extremamente ciumento e ele começou a se tornar mais agressivo. Nisso eles terminavam, voltavam, terminavam, voltavam, até que a Eloá não aguentou mais esse ciúme extremo dele e ela resolveu terminar de vez. E eles ficaram juntos por 2 anos e 7 meses. Obviamente o Lindenberg não aceitou o fim do namoro. Dizem que ele entrou em depressão, ele era normalmente visto pelos amigos triste, cabisbaixo, totalmente diferente do que ele era normalmente. Segundo a irmã do Lindenberg, ele não bebia, ele não usava droga, ele era um homem super trabalhador. No dia 13 de outubro de 2008, ele ligou para casa da Eloá e falou com o Douglas, que era o irmão dela. Ele pediu para conversar, ele disse que não estava bem, se poderia conversar com ele. O Douglas ficou meio assim, porque a mãe dele já tinha falado que não queria o Lindenberg lá na casa, mas depois de muita insistência ele ficou com pena e deixou. Então o Lindenberg foi até a casa deles e ficaram conversando lá por um tempo. Nesse dia a Eloá tinha um trabalho para fazer em grupo, então os amigos dela iam na casa dela. Então o Douglas falou, não, vamos para outro lugar que a gente conversa lá porque minha irmã vai vir, tá quase para chegar da escola. Então o Lindenberg foi com o Douglas para uma represa e ficaram lá conversando um tempinho. Logo depois o Lindenberg inventou de comprar um lanche e disse que já voltava. Como ele tinha a moto, seria uma coisa rápida. Se passou 40 minutos e o Lindenberg não voltou. Nisso que ele não voltou, o Douglas viu que ele não voltaria, óbvio, e resolveu ir para casa a pé. Quando ele chegou em casa, a porta estava trancada. Ele imaginou que a Eloá tinha ido para casa de alguma amiga e que não tinha ninguém em casa. Então ele sentou lá no prédio e ficou esperando alguém chegar para abrir a porta para ele. Então o pai dele chegou em casa. Quando ele foi abrir a porta, o Lindenberg gritou, falando que ele estava lá e que ele estava armado, que ele estava com os amigos da Eloá e com a Eloá e que ninguém ia sair dali. Com isso ele chamou a polícia e logo também chegaram as vans, helicópteros, todo tipo de mídia possível que tinha na época. Várias redes de televisão já estavam lá preparadas com a câmera virada para a janela da Eloá, com aquela imagem que todo mundo já viu, que é ela chorando na janela, ela desesperada na janela. Isso na época eu lembro que estava ao vivo em todos os canais de televisão, só se falava nisso. Então o Lindenberg, depois de um tempo, ele liberou os outros amigos da Eloá e ficou só com ela e com a Nayara, que era uma amiga dela. Ela e a Nayara, elas não eram amigas há muito tempo. Elas tinham se conhecido, começado a conversar praticamente junto com o término do namoro. Então o Lindenberg, ele sentia muita raiva dela, ele meio que culpava a Nayara pelo término do namoro dos dois.
Às 22h50, a Nayara foi libertada. A Eloá às vezes aparecia na janela para mostrar que ela estava viva, mostrar que ela estava bem. Durante esse tempo todo, os policiais tentaram negociar por telefone com o Lindenberg. Ao mesmo tempo, ele olhava na televisão tudo que estava acontecendo, porque, como eu disse, todos os canais estavam mostrando isso. No dia seguinte, a polícia mandou a Nayara voltar para o cativeiro. Eles não conseguiram negociar com o Lindenberg, então eles acharam que a menina de 15 anos poderia negociar pessoalmente com ele, né? Obviamente, ele colocou ela como refém de novo e se passaram 100 horas desse sequestro. Até que os policiais disseram que ouviram um disparo lá dentro do local. Nisso, eles explodiram a porta, entraram em uma luta corporal com o Lindenberg e Lindenberg atirou nas duas meninas. A Nayara levou um tiro no rosto, mas saiu andando bem, né? Ela tampava só o rosto, mas ela conseguiu ir andando. A Eloá levou 2 tiros, um na cabeça e um na virilha. Ela foi levada para o hospital às pressas, o Hospital de Santo André, e no dia 18 de outubro de 2008, às 23h30 da noite, a Eloá faleceu por morte cerebral devido a esse tiro. O Lindenberg passou por um julgamento de 4 dias em que ele foi preso. Ele foi considerado culpado por 12 crimes, sendo eles um homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. Inicialmente, a sua pena foi de 98 anos e 10 meses de prisão. Porém, como a gente sabe, devido ao Código Penal, a pena foi reduzida a 39 anos e 3 meses. Durante esse sequestro aconteceu muita coisa errada, muita gente ficou indignada. Primeiro porque, onde já se viu os policiais mandarem a menina de 15 anos voltar pro cárcere para negociar com um cara que estava transtornado. Segundo, porque o sequestro durou 100 horas. Especialistas disseram que nesse caso, quanto mais tempo demorasse, mais insano ele ia ficar. Ele não ia melhorar depois de 100 horas, só ia piorar a situação. Talvez se tivesse resolvido as coisas na hora, teria melhorado alguma coisa, ou pelo menos ninguém teria sido morto. E é claro, a respeito da mídia que cobriu esse caso. Aconteceram muitas coisas bizarras e absurdas envolvendo a mídia. Todos os canais estavam lá com a câmera focada na janela da Eloá como se fosse um entretenimento. Inclusive, o que ficou muito marcado foi a questão da Sônia Abrão, no programa da Sônia Abrão. Aquela tentativa de ver quem conseguia mais audiência, e todo mundo sabe que o programa dela é um programa sensacionalista, dependendo do caso. A Sônia Abrão ligou pro Lindenberg ao vivo e ficou conversando com ele durante 30 minutos. Ao mesmo tempo que ela conversava, ele tinha um advogado lá no programa dela, que ao vivo ele disse que tudo terminaria em pizza e que no final o Lindenberg e a Eloá se casariam ainda. Obviamente, ao mesmo tempo que eles estavam falando isso ao vivo, o Lindenberg estava assistindo tudo lá da casa da Eloá. Inclusive, por conta disso, a apresentadora Sônia Abrão, ela serviu como testemunha no julgamento do Lindenberg. Foi feito um documentário desse caso, principalmente do envolvimento da mídia nesse caso, que se chama Quem Matou Eloá. O documentário é muito bom e para quem tem alguma curiosidade a mais, lá tá tudo bem explicado. Então foi isso, eu espero que vocês tenham curtido. Se você já não é inscrito, se inscreve, ajuda a gente a crescer isso aqui. Quem não sabe, atualmente tá só eu e a Jennifer fazendo os conteúdos. Então a gente grava, a gente edita, a gente faz tudo. E se vocês puderem compartilhar e mandar para quem vocês acham que gosta desse tipo de conteúdo, fiquem à vontade. Também pode seguir a gente nas redes sociais, aqui embaixo vai estar no Instagram. Aqui embaixo vai estar nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. Para quem não sabe, para quem não viu o último vídeo, eu fiz um grupo no Facebook sobre casos criminais e sobrenaturais. Não é o grupo do canal, além de eu postar alguns casos não só criminais, não só brasileiros, eu posto de tudo e qualquer pessoa pode postar o que quiser também, indicação de vídeos, canais, podcasts, lá tá liberado qualquer coisa desse tipo. Beleza? Valeu, tchau!